Boa tarde, é uma alegria estar aqui novamente junto de vocês para poder tirar um pouco das dúvidas das mamães e dos papais que estão aí do outro lado. Só lembrando que nossa conversa de hoje não substitui a consulta médica e qualquer dúvida em relação ao tema, você deve procurar o pediatra mais próximo de você. O tema escolhido pela maioria para dar início à nossa segunda transmissão foi o tema fimose, tá? Eu costumo dizer que sempre quando nasce um bebê, vem junto dele também uma série de dúvidas. E quando o bebê é do sexo masculino, eu noto que uma das dúvidas principais é a questão da fimose, tá? E hoje eu quero poder esclarecer melhor esse assunto para vocês. A fimose, a gente tem que dividir ela em duas partes. Ela é a fimose congênita ou fisiológica, que é aquela fimose que a gente diz que é normal, e a fimose doença, certo? Que é a fimose patológica. Na fimose fisiológica, que é a fimose normal, o que acontece? É a incapacidade ou a dificuldade de expor a glande, que é a cabecinha do pipi do pênis da criança, porque essa glande ela vai ser envolta pelo prepúcio, que é aquela pelezinha. Então, fimose fisiológica é isso, certo? Eu costumo escutar muito, doutora, meu filho tem bastante pele revestindo o pênis. Isso quer dizer que é fimose? Não necessariamente, tá? O que caracteriza a fimose é o estreitamento da pele, certo? Que vai impossibilitar que a cabecinha do pênis seja exposta e não excesso de pele, tá? Então tem que ter sempre levar em consideração isso. Então, excesso de pele é uma coisa, a questão de eu não conseguir expor a glande aí que eu chamo realmente de fimose. E a fimose ela é um fato normal nos primeiros anos de vida. 90% dos bebês ao nascimento tem fimose. 90% das crianças que chegam no consultório para a gente examinar tem. E a gente nota que aos 3 anos de idade, somente 10% vai persistir com fimose. 90% já melhorou e não tem mais fimose. Então, fimose ela é normal até os 3 anos de idade, tá? A fimose patológica, que é a fimose que a gente chama de doença, ela é o quê? Ela é um problema médico que ela pode ser encontrado tanto em criança quanto em adultos, correto? E que ela vai caracterizar por quê? Por um prepúcio não retrátil. Como eu falei para vocês, lembrando, o prepúcio é o quê? A pelezinha que faz a cobertura ali da cabecinha do pênis, certo? A fimose patológica, ela pode surgir devido ao quê? A não liberação natural das aderências, né? Às vezes ocorreu algum traumatismo ali naquele prepúcio, que por consequência forma fibrose, e aí tem a dificuldade de expor a cabecinha do pênis e consequentemente forma a fimose, tá? E uma coisa assim que eu quero que vocês gravem, que depois de toda essa nossa conversa, se vocês conseguirem gravar isso e ficar na mente de vocês, eu já fico satisfeita. Preciso fazer massagem para ajudar a melhorar a fimose? Não precisa, tá? Não precisa. O que acontece? Quando você, mamãe, faz a massagem, o que vai acontecer? Vai ocorrer microtraumatismos. Esses microtraumatismos ao redor da glandezinha da cabecinha do pênis do bebê vai causar dor, inflamação, sangramento. Isso vai levar a uma cicatrização, essa cicatrização vai formar fibrose e essa fibrose vai fazer com que estreite cada vez mais a abertura da glandezinha, entendeu? Da cabecinha do pênis. Então, assim, não é necessário se fazer massagem, não existe isso, tá? Os exercícios, as massagens, além de causar dor e desconforto, eles vão também criar na criança aquela sensação de medo, que é o que eu vejo muito no dia a dia de consultório, e o medo também de que alguém mexa nos genitais, né? Esse medo, ele vai interferir na higiene peniana. Aí a criança, aquilo ali se torna um medo para ela vai ter tanto medo que não vai querer deixar que você higienize durante o banho, certo? Também vale chamar a atenção para a parafimose. O que seria a parafimose? É quando o prepúcio, essa pelezinha que envolve, que faz o revestimento da glande, do penizinho do bebê, ele vai para trás e ele não consegue voltar e ocorre um estrangulamento. É como se fosse um anel fibroso que envolve a glandezinha, que faz esse estrangulamento e ele não volta. E isso é uma situação grave, onde deve ser procurado atendimento médico de urgência.
E na grande maioria das vezes, uma massagem mal executada ou então uma massagem muito forte é que vai causar essa parafimose. Por isso que a gente diz que não é indicado fazer massagem no dia a dia. Como que você pode prevenir, mãe, a formação de fimose no seu filho? Vamos lá. A melhor prevenção sempre é a boa higiene. Durante o banho, você vai tentar lavar, lógico, sem fazer exercícios, vai tentar lavar, certo? Sem fazer massagem e reconhecendo e tratando adequadamente se tiver alguma infecção. Porque quando acontece a infecção e a inflamação da cabecinha do pênis do bebê ali, dessa pelezinha que reveste o pênis, é que pode futuramente causar fimose, como eu disse, porque vão formar fibrosas. E outra coisa, quando uma criança chega no consultório com fimose, eu sempre tenho que saber diferenciar que grau de fimose é, porque existem 3 graus de fimose. Fimose grau 1 é quando eu não consigo expor de jeito nenhum a glândula peniana, a cabecinha do pênis do bebê. Ele é tão fechadinho que eu não consigo visualizar nada. Então, isso é a fimose grau 1, tá? Fimose grau 2 é quando eu consigo expor parcialmente a glândula peniana. Então, tem um prepúcio que a pelezinha eu puxo, eu consigo expor só um pouquinho. E fimose grau 3 seria quando eu exponho totalmente, certo? Só que isso acontece uma constrição, existe um anel que faz como se fosse um estrangulamento, que é o que eu chamo de parafimose. Então, eu exponho a glândula, que é a cabecinha do pênis, mas ao expor tem esse estrangulamento, certo? Ao final da nossa transmissão, eu vou mostrar algumas imagens que vai dar para vocês entenderem um pouco melhor. O tratamento da fimose, que eu acredito que é o que a maioria das mães estão com dúvidas e querem saber. O tratamento da fimose, ela vai depender de vários fatores. Primeiro fator que ela vai depender, a idade da criança. Segundo fator, quais os sintomas que essa criança tem. Terceiro fator, se essa fimose é uma fimose normal ou se é uma fimose doença, como eu já falei para vocês. Existe uma tendência da gente evitar o tratamento antes de 1 ano de idade, certo? Trata-se, no geral, a gente só vai fazer mesmo o tratamento por volta de 5 a 7 anos de idade, tá? E vão ser em que pacientes? Naqueles pacientes que têm a fimose realmente doença e que uma vez indicado o tratamento, eu vou ver qual que vai ser o tratamento melhor para ele. Se é o tratamento à base da pomadinha ou se é o tratamento cirúrgico, certo? O tratamento à base da pomadinha, como que é isso? Somente o médico vai poder prescrever isso, certo? É uma pomadinha à base de corticoide que o seu bebê vai estar usando, tá? E esse tratamento, ele é somente prescrito a partir de 2 anos de idade. Antes de 2 anos de idade não tem necessidade, tá? E ele vem sendo uma boa alternativa à cirurgia. Eu, por exemplo, no dia a dia de consultório, eu tenho bons resultados com a pomadinha. Poucos pacientes meus, graças a Deus, precisaram evoluir para cirurgia. Vale lembrar que o diagnóstico da fimose, gente, e a indicação de cirurgia, ou então o uso da pomadinha, só vai ser feito pelo médico após a avaliação da criança. Não tem como, doutora, eu tiro uma foto, ver se meu bebê tem fimose, se precisa usar pomadinha ou cirurgia. Não, tem que ser examinado, tem que colocar a mão, tocar pra gente realmente saber, certo? Então, as indicações para o seu bebê para cirurgia, quais que são? Balano post-it frequente. O que é balano post-it? É uma infecção, uma inflamação que acontece ali no prepúcio devido à dificuldade na higienização, e essa infecção pode ter pus, às vezes tem um inchaço local, é muito comum no dia a dia, a gente encontra bastante em consultório. Infecção de urina de repetição, às vezes é uma fimose grau 1, aquela fimose bem fechadinha, que a criança tem esforço na hora de fazer xixi e que está tendo infecção de urina de repetição, então por conta disso a gente faz a cirurgia. A gente, que eu falo os médicos, que não é o pediatra que faz a cirurgia, é o pediatra. Inchaço persistente no local devido à dificuldade na higienização. Grau acentuado não resolvido aos 5 anos. A criança completou 5 anos e ainda continua com fimose. Aí sim a gente encaminha para o cirurgião pediatra para estar fazendo a cirurgia. Ou então quando tem a parafimose, que é o que eu disse para vocês, quando tem o estrangulamento, essa pelezinha puxa tanto, né, que tem o estrangulamento, ele não consegue voltar para trás, que a pelezinha desliza, enforcando a cabecinha do pênis do bebê, tá?
Permitir a higiene adequada do pênis. Então, doutora, eu não consigo higienizar o pênisinho do meu bebê, com frequência ele tem bala no post-it, então é uma situação também que deve ser encaminhado para a cirurgia. Uma coisa que é muito comum no dia a dia em relação ao pênis do bebê é o esmegma. Muitas mães no dia a dia vocês devem notar no seu bebê. O que é o esmegma? É um sebinho que ele vai se acumular entre a glande e a pele que recobre o pênis do bebê, certo? É umas bolinhas amarelinhas, certo? E eles podem causar irritação e inflamação que com o tempo pode estar propiciando o desenvolvimento da fimose, devido à dificuldade na higienização, tá? Permitir também no futuro um relacionamento sexual satisfatório. E outra coisa, a fimose, gente, ela não impede nem prejudica o crescimento do pênis. Então, doutora, eu vou fazer a cirurgia vai ajudar a aumentar, melhorar o crescimento do pênis. Não tem nenhuma relação não, tá? E qual a melhor idade para fazer cirurgia? Então, usou pomadinha, não melhorou, com que idade eu vou indicar a cirurgia? Nos casos não complicados, a gente vai aguardar até o redor de 7 a 10 anos de idade. Por quê? Antes disso, por que não se indica cirurgia? Primeiro, nesse período pode ocorrer o descolamento natural, normal do prepúcio, que é dessa pelezinha que recobre o pênis, então não vai ter necessidade de fazer cirurgia, tá? Ou seja, vai ter a melhora. Até os 5, 6 anos, os meninos, ele realiza a sua identificação sexual, que é o que a gente chama de fase fálica. E essa fase fálica, o menino já entende a necessidade de cirurgia a partir dessa idade. E não corre o risco dele achar que ele foi cortado um pedaço dele, ou então se mutilou, entendeu? Então, por isso que a gente deixa chegar nessa certa idade, de 7 a 10 anos de idade, desculpe. E outro é que, antes da adolescência, que é nessa idade de 7 a 10 anos, quando a criança ainda não tem ereção, é mais fácil o pós-operatório, porque durante o período da adolescência, as ereções vão fazer com que o pós-operatório se torne mais doloroso, tá? Agora eu vou ilustrar para vocês, para entenderem melhor algumas figuras, porque às vezes eu falando é uma coisa, vocês vendo nitidamente é mais fácil. Vamos lá. Aqui é a foto de um penizinho normal, certo? Prepúcio, como eu havia falado, é essa pelezinha aqui que recobre a glande. Então, a glande, cabecinha do pênis, o prepúcio. Então, aqui é um penizinho normal. Na fimose, pessoal, o prepúcio, que é essa pelezinha, ela não pode ser retraída. Você puxa ela, mas eu não consigo ver a cabecinha do pênis. Então, deu para identificar? Então, aqui é a fimose, não consigo identificar a cabeça do pênis, não consigo ver. E aqui é o penizinho normal, correto? Na próxima figura, tem os graus da fimose que eu falei lá no início. Fimose grau 1 é quando o prepúcio recobre totalmente a glande, eu não consigo identificar a cabecinha do pênis. Fimose grau 2 é quando eu só consigo expor parcialmente a cabecinha do pênis, estão vendo? E fimose grau 3 ou parafimose é quando eu exponho a cabecinha do pênis, mas ocorre esse estrangulamento, esse enforcamento da glande. Tá dando para observar que inclusive aqui tem até um inchaço, que isso aqui é caso cirúrgico, algumas vezes você tem que procurar um médico para fazer retornar, entendeu? E por último, tem essa ilustração aqui mostrando como que deve ser feito o uso da pomadinha. Então, lembrando, a pomadinha vai ser prescrita pelo médico, certo? O médico tem que avaliar, tem que ver. Aqui é só ilustrando como que vai ser feito o uso. Você vai fazer uma leve massagem, vai pôr um pouquinho de pomadinha na glande, na cabecinha do pênis, a quantidade de uma ervilhazinha. Vai fazer essa massagem no pênis igual a foto número 3, que é em movimento circular. Aqui no número 4 tem uma leve retração, fazendo a massagem. E aos poucos ele vai melhorando até que vai chegar à fase 6, que é quando ocorre uma melhora da fimose. Como eu disse para vocês, na maioria dos meus pacientes eu tenho benefício apenas com o uso da pomadinha, que é a base de corticoide, certo? Vou dar uma olhadinha aqui agora para a gente ver na nossa transmissão se tem alguma dúvida. Nós estamos abertos a dúvidas, a perguntas.